Casos em finanças, caso 5, debênture em CDI, Braskem. Parte 3, questão 2 e resolução. Questão 2. Calcule as prestações para o período que vai da sua emissão, 1º de dezembro de 2003 até junho de 2005. Os dados do DI podem ser obtidos na página da B3. Resolução da questão 2. A prestação é resultado de juros mais amortização. Os juros, aqui remuneração, e amortização, aqui pagamento do valor nominal, estão no prospecto de emissão nos itens 16 e 17. Os juros obedecem a essa fórmula, valor nominal vezes fator DI vezes fator spread menos 1. E a amortização se dá em 36 parcelas iguais a partir do 13º mês da emissão. Vamos aqui calcular tanto os juros como a amortização. O primeiro pagamento de juros se dá em 1º de janeiro de 2004. Então eu vou usar o exemplo do primeiro período, ou seja, da data da emissão de 1º de dezembro de 2003 a 1º de janeiro de 2004, para mostrar como se calcula o juro deste período. O fator DI, que é o produtório das taxas DI, 1 mais as taxas DI. A taxa DI, para lembrar, é uma taxa anual que vale para um dia útil, sendo 252 dias úteis no ano. Então nós temos que montar uma planilha diária. Nós teremos aqui 1 mais a taxa DI do primeiro dia, vezes 1 mais a taxa DI do segundo dia, e assim sucessivamente. Quando nós acumularmos estas taxas, nós chegaremos a este fator DI. Para o quê? Para o primeiro período de pagamentos de juros, ou seja, 1,01365750. Qualquer dúvida no cálculo do DI, voltem ao caso 1 que está disponível no YouTube. Aqui está a planilha que eu fiz para calcular esta acumulação aqui. Aqui está. Então é a mesma fórmula que está na página anterior. Nós temos aqui a planilha que torna isso aqui possível. Então, essa informação é obtida da B3. Vejo que aqui está a primeira data, a data da emissão, 1º de dezembro de 2003. E aqui nós vamos ter nessa linha seguinte aqui, que não está aparecendo, 1º de janeiro de 2004. Então aqui está a primeira taxa, 17,23, uma taxa anual que vale para um dia útil, e aqui a última taxa. Aqui tem uma primeira observação importante em relação à regra de qual taxa entra e não. Vejam que nós estamos calculando o período 1º de dezembro de 2003 a 1º de janeiro de 2004. A taxa DI da primeira data entra, ou seja, é inclusive, e a taxa DI da data do pagamento não entra, é exclusiva. Então a última taxa que nós vamos considerar é a última taxa obtida antes desta data, ou seja, a taxa de 31 de dezembro de 2003. Aqui nós temos a sequência de cálculos necessários para acumularmos todas essas taxas. Então, primeiro, fator diário, menos 1 arredondado na oitava casa. Depois nós vamos truncar o fator 1 mais esta taxa aqui na 16ª casa decimal e vamos acumular. A última taxa aqui nós arredondamos na oitava casa decimal. Isso permite que a obtenção do quê? Do fator DI para o primeiro período de cálculo de juros. Então vejo que a primeira planilha que nós montamos é uma planilha diária para a obtenção do quê? De cada fator DI do período que estaremos pagando o quê? Que a debênture estará pagando juros para os seus investidores. Agora o próximo passo é ter um fator deste para cada período de pagamento. Então nós passamos para uma planilha mensal. Veja que aqui está o que nós calculamos na planilha anterior. A planilha anterior ela era diária, de 1º de dezembro de 2003 a 1º de janeiro de 2004. Nessa planilha eu pego apenas os fatores acumulados
em cada data de pagamento. Então veja que aqui nós passamos para uma planilha mensal, nós temos os fatores de janeiro de 2004, quando será o primeiro pagamento, fevereiro de 2004, quando será o segundo pagamento, e assim sucessivamente. E nós precisaremos desses fatores, que são os fatores acumulados até esta data aqui, até a data de cada pagamento, 1º de janeiro de 2004, 1º de fevereiro de 2004, e assim sucessivamente. Este aqui, mais uma vez, é o que? É o fator para este período aqui. Em relação aos arredondamentos, eu faço a seguinte observação. Em resoluções anteriores, eu não aplicava qualquer arredondamento ou truncamento, exceto arredondamento na oitava casa decimal para o cálculo do fator DI, que, inclusive, já está na planilha que é disponibilizada no site da B3. Por conta de que este é o procedimento de arredondamento para o DI encontrado no prospecto, item 17.2, entendo que é isto que a empresa fez. Na presente resolução, apenas para exercício, eu apliquei o que está na metodologia que está lá na página da B3, seguindo todos os processos de arredondamento e truncamento, conforme pode ser visto no cabeçalho das colunas da tabela anterior, esta tabela aqui. Bom, então aqui está a nossa planilha mensal, que tem a data de cada pagamento de juros e depois de amortização a partir do 13º mês. Aqui está o fator que eu exemplifiquei, que é o fator do primeiro período de pagamento, ou seja, o fator DI. E para conferir, eu fui na calculadora da DI da B3 e coloquei, olha só, a data da emissão, a primeira data de pagamento e calculei. Aí nós chegamos no mesmo fator obtido com a nossa planilha, com as taxas dia a dia, está aqui, olha, pela calculadora da B3, apenas para mostrar para vocês uma forma alternativa de cálculo do que? Do fator DI. Calculado o fator DI, nós precisamos calcular o fator spread. Por quê? Porque os juros desta debênture é fator DI vezes fator spread menos 1. O fator spread desta emissão se dá com esta fórmula aqui. 1 mais 4,5 ao ano, dividido por 100, para ficar no percentual 4,5%. Número de dias úteis do período do cálculo dos juros, uma base de 252 dias úteis também. Então veja que o fator spread, ele será arredondado na nona casa decimal, aqui está. Neste primeiro pagamento de juros, nós temos o quê? Nós temos 22 dias úteis, de 1º de dezembro de 2003, data da emissão, até 1º de janeiro de 2004, que é a data do primeiro pagamento de juros. Então, o fator spread será calculado considerando o quê? Número de dias úteis deste período. E aqui está o cálculo. Se nós colocarmos aqui os 22, nós chegaremos a esse fator spread. Bom, os juros, como eu mencionei há pouco, resultado do quê? Do valor nominal vezes fator DI vezes fator spread menos 1. Olha, o valor nominal, 100 mil. O fator DI que nós calculamos para o primeiro período de juros, ou seja, aqui em janeiro de 2004, está aqui. O fator spread que acabamos de calcular está aqui também. Então, se nós multiplicarmos estes dois fatores, menos 1, vezes os 100 mil, que é o valor nominal de cada debênture, nós chegamos aos juros pagos para cada debênture no primeiro período de pagamento, ou seja, em janeiro de 2004. Aqui está R$ 1.756,02. Aqui estão os juros. Aplicando esta metodologia para cada período de pagamento, nós temos os outros pagamentos aqui de juros. E o cálculo da amortização. Por quê? Uma prestação, ela é resultado de quê? Juros mais amortização. Nos primeiros períodos não há amortização. A amortização começa em 1º de janeiro de 2005 em 36 parcelas iguais. Então aqui está, para cada debênture será amortizado a quantia de R$ 2.777,78.
a partir de 1º de janeiro de 2005. Com isso, nós terminamos a parte 3, questão 2. Parte 4, desafio e resolução. Os pagamentos calculados na pergunta 2, ou seja, na parte anterior, ocorreram? Qual o fluxo que efetivamente ocorreu para os investidores desta debênture? Esta debênture tinha uma possibilidade de resgate antecipado e o Conselho de Administração da empresa autorizou, em outubro de 2004, o resgate antecipado da totalidade das debêntures a partir do dia 1º de novembro de 2004. Este resgate foi autorizado e aí a empresa, com essa autorização, resgatou a totalidade das debêntures, cancelando estas debêntures no mercado. Feito isto, o fluxo da debênture para neste período aqui, olha, ela para em 1º de novembro de 2004, data onde estava autorizado o resgate antecipado. Ou seja, esta debênture pagou aos investidores este fluxo de juros e aqui ela foi resgatada na sua totalidade, conforme está neste fato relevante divulgado pela companhia. E aqui está a condição do resgate, acrescido, veja só, mediante o pagamento do saldo do valor nominal. Veja que o valor nominal não tinha sido ainda amortizado, então o saldo do valor nominal era a totalidade do valor nominal e foi pago na data do resgate o quê? O saldo do valor nominal acrescido à remuneração prevista na escritura de emissão, calculado desde a data do último pagamento da remuneração até a data do efetivo resgate. Com isso, nós terminamos a parte 4 e terminamos este caso 5, debênture em CDI Braskem. Qualquer erro, comentário, por favor, envie-me um e-mail. Até o próximo.